meus amigos, minhas amigas da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Saudação a todos vocês que nos assistem aqui neste canal. Pedimos a bênção ao nosso Mestre Jesus de Nazaré para as reflexões que nós vamos fazer. Saudação amorosa à Irmã Sheila, guardiã desta casa. Saudação também a todos os espíritos que cuidam, inspiram, conduzem todos os trabalhos que são aqui realizados. Com muita gratidão, eu trago aqui alguns pontos de reflexão sobre o tema que me foi confiado. Neste mês de novembro, os irmãos e irmãs da coordenação doutrinária escolheram como tema geral os discípulos do Mestre Jesus. E para esta palestra especificamente, me foi confiado o tema A Missão dos Apóstolos de Jesus. Qual a missão dos apóstolos de Jesus? Então, qual a missão dos apóstolos? Inicialmente, o que é missão? Missão, o conceito é dever a cumprir. Missão é incumbência. Missão é função. Mas dentre todas as palavras que designam o que é uma função, a que melhor reflete o que nós vamos abordar é compromisso. Missão é compromisso, né? Aceitar uma missão é comprometer-se, é ter um comprometimento. É assim que nós vamos abordar a aceitação da tarefa pelos apóstolos diante do Mestre Jesus. Nossa doutrina nos esclarece também sobre o significado das missões. Nosso livro número 1, Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 132, nos diz que missão é um conjunto de tarefas cuja finalidade é nos levar à perfeição. Generaliza. Missão é um conjunto de tarefas, as mais variadas, cujo objetivo é nos levar à perfeição. Questão 132. E mais adiante, naquela parte de O Livro dos Espíritos, em que várias perguntas serão feitas a respeito das missões e ocupações, eu destaquei duas para compor essa abordagem inicial nossa. A questão 559 nos diz que todos nós temos deveres a cumprir. Todos temos missão. Todos. O Kardec chega a perguntar, mas até os espíritos, até nós, os inferiores, temos missão? E a resposta deles é sim, e todas são importantes. São diferentes na gradação, são diferentes do grau de complexidade, mas todas são igualmente importantes. E ele esclarece na outra questão, na 571, que a importância das missões está em relação direta com a capacidade e a elevação de cada espírito. Então, cada um executa a tarefa que já está capacitado a fazer. Então, a tarefa que os apóstolos iriam receber naquele momento, considerada a importância, considerada as dificuldades da época, as circunstâncias, uma época de extrema brutalidade, era uma missão de um grau de dificuldade alto. Essa é inicialmente é a abordagem a respeito da missão dos apóstolos. Seguindo na nossa doutrina, existem esclarecimentos os mais variados a respeito das diferentes missões que nós todos temos a realizar. Destacar a obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, a série A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o Nosso Lar e que no próprio livro Nosso Lar existem algumas informações, alguns destaques sobre missões. A mãe de André Luiz, por exemplo, revela que pede a missão de reencarnar para reencontrar o ex-marido, as duas amantes, né, para que ela pudesse contribuir para a recuperação
daqueles, daqueles irmãos. Né? Missão solicitada por ela. No segundo livro, no livro seguinte, o livro Os Mensageiros, existe um capítulo especialmente dedicado à preparação dos espíritos no conhecido planejamento reencarnatório, onde André Luiz diz assim: no centro de Mensageiros existe uma preparação anual de centenas de espíritos. E no nosso caso, espíritas, existe uma preparação de médiuns e doutrinadores que reencarnam tal qual cartas vivas de Jesus para a humanidade. Então vejam, André Luiz nos relata um caso de designação de tarefas de Jesus para todos que vão reencarnar. Claro que o trabalho auxiliado por toda essa seara de trabalhadores, né? Da seara do bem, da seara do trabalho, mas todas com a coordenação maior do nosso governador espiritual, de Jesus. No mesmo livro, no capítulo 5, lamentavelmente, ele vem nos informar que a maioria fracassa. Nós todos encarnamos com missões as duas finalidades: as missões, as tarefas de auto-burilamento, de auto-aperfeiçoamento, a limpeza, a faxina da alma, mas também tarefas de olhar para o outro, né, do serviço. Existem tarefas que são equilibradas entre essas duas frentes. E no mesmo livro Os Mensageiros, no capítulo 5, André Luiz relata que cerca de 10% consegue cumprir razoavelmente as suas missões, as suas tarefas. A grande maioria fracassa. E ele faz essa advertência, né, sobre todos os companheiros fracassados. E cita os diferentes tipos de empecilhos. Quase todos, ou todos, ligados a alguma fraqueza espiritual relacionada com a vaidade, com o orgulho, com o egoísmo. O egoísmo é o centro de todas as outras nossas dificuldades, né? Então, somos missionários, por assim dizer, que temos ao longo das nossas reencarnações fracassado. E o que não falta a todo momento são os convites de Jesus, de forma as mais variadas também. E cabe a nós, cada um com a sua sensibilidade, perceber de que forma é que esses convites chegam, né, até nós, para que nós possamos assumir compromissos com Ele. Pois bem, os apóstolos recebem a missão, recebem de quem tinha autoridade para dar essa missão. O Jesus, quando vem estar conosco, há uma preparação de 1000 anos. Nós temos informação a respeito da longa preparação que Jesus faz. Não apenas para que ele mesmo, espírito puro, pudesse suportar a densidade do nosso orbe, país tão denso, né, tão pesado, mas também para que houvesse tempo dos mensageiros, dos profetas, nos trazerem mais informações, além da lei de Moisés, 1500 anos, 1500 anos antes de Jesus. Então Jesus orienta o próprio Moisés, que nos deixa os 10 mandamentos e as outras leis que compõem o corpo da lei mosaica. E ao longo de todos esses anos nós vamos ter aí profetas maravilhosos, né, como Isaías, Jeremias e tantos outros. Então, quando Jesus vem, nós
nós já tínhamos conhecimento de muita coisa, né? Nós já tínhamos conhecimento dos 10 mandamentos. Os hebreus já tinham nos legado a convicção do Deus único, o monoteísmo consolidado. Mas era o momento de conhecermos novos ensinamentos. Era necessário que a lei passasse a ter uma outra conotação. Não apenas conotação de força, mas que pudéssemos conhecer o amor. Jesus vem para nos orientar, nos ensinar sobre o amor. E, em linhas gerais, a missão dos apóstolos era dar continuidade, era pregar, ensinar, vivenciar todos os fundamentos dessa lei que Jesus veio trazer. E ele precisava ter autoridade moral para isso, diante dos apóstolos, diante dos discípulos e especialmente diante dos apóstolos. Na própria lei estava escrito que viria o Messias. E ele se apresenta assim, como o Messias. Alguns acreditaram, outros não. E ele se apresenta sem falsa modéstia, com humildade, mas de forma direta. Jesus se apresenta assim: eu sou a luz do mundo. Não menos que isso. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. É assim que ele se apresenta. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observemos que ele não fala ninguém vai ao Pai, ele fala ninguém vem, porque ele se coloca como guia. Eu fiz o caminho, eu sei qual é o caminho, eu já fiz o caminho e estou para guiá-los, vim para levá-los, para conduzi-los ao regaço do nosso Pai. Ele se coloca dessa forma, aliando todos esses elementos. Os discípulos inicialmente se encantam com a presença, com os ensinamentos dele. E dentre os discípulos, os apóstolos, se sentem fortalecidos para aceitarem a missão, aceitarem a incumbência de difundir o Evangelho em toda parte. Então, Jesus nos traz a necessidade do amor incondicional. O amor, inclusive, ao inimigo. Coisa impensável naquela época. Amar o inimigo? Não existia essa possibilidade. E Jesus diz, é preciso amar o inimigo. E eu vos digo que se não amardes a todos como a si mesmo, e mais adiante ele fala, é preciso que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Sem distinção. Então, amar ao próprio inimigo. Essa era a ideia, né? E que tornava a missão dos apóstolos mais difícil. Dar continuidade à tarefa iniciada por Jesus. Pregar o amor. Viver o amor. Em linhas gerais, era isso. E Jesus pede aos apóstolos que fizessem esse trabalho de difusão em todos os pontos possíveis e para todas as criaturas. Esse chamado, essa designação dele, está claramente expressa no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 12. Jesus fala, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, essa é a razão pela qual, quando Jesus retorna para as altas esferas, os apóstolos se espalham. Eles vão cada um para um lado. Era necessário que o Evangelho fosse espalhado para todos os pontos e para todas as pessoas. Paulo de Tarso se notabiliza, dentre outras coisas, por compreender que o Evangelho não podia ser restrito a alguns, tinha que ser para todos. E aí eles quebram aquele círculo fechado de pregação aos judeus e
e vai pregar para os não-judeus. E aí se torna o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso que recebe, depois de ter perseguido tantos cristãos, de ter matado tantos cristãos. Quando se converte e é convidado para ser apóstolo por Jesus, não naquele momento inicial, junto com os 12, posteriormente na estrada de Damasco, ele recebe diretamente de Jesus o convite para segui-lo e aceita. E quando vem se oferecer para o serviço, para o cumprimento da sua missão, é visto e tomado com desconfiança. Naturalmente, porque tinha sido um perseguidor. E coube a Pedro, a pedra angular do cristianismo. Um homem que experimenta uma transformação admirável. De rude pescador a um senhor equilibrado, coordenador. Sobre Pedro recai a responsabilidade de coordenar o trabalho dos apóstolos. E é Pedro quem acolhe Paulo, banca, digamos assim, o trabalho de Paulo diante dos outros, diante da desconfiança dos outros. Deve-se a Pedro também o mérito desse trabalho, de dar sustentação à grande obra de Paulo de Tarso. Então, todos os apóstolos receberam essa incumbência, pregar a todos e em todos os lugares. Não havia escolhidos, Deus não escolhe, Jesus não escolheu. Ele designou que todos recebessem a sua mensagem, todos tivessem a possibilidade de conhecer a sua mensagem de amor. Então, os apóstolos são esses discípulos que foram além. Nós podemos dizer assim, apóstolo é aquele discípulo que foi adiante, que não ficou limitado ao encantamento da mensagem. Em se tratando de Jesus, nos textos de um modo geral, falava-se dos discípulos do Senhor, ou seja, aqueles que de um modo geral seguiam, acompanhavam de perto a Jesus. Então, há uma diferença entre ser discípulo e ser apóstolo. Os textos muitas vezes não fazem essa diferenciação, tratam um pelo outro, mas existe uma diferença. O discípulo é aquele que se encanta com a mensagem, mas o apóstolo é aquele que se compromete com a mensagem, é diferente. Há inclusive no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 13, em que Lucas diz assim: Jesus chamou para si os discípulos e dentre eles escolheu os 12. Então Jesus, diante de todos os seus discípulos, escolhe 12. Então, aqueles dentre os discípulos que estavam preparados para receber aquela incumbência, aquela missão, né? Então, de um modo geral, podemos dizer que discípulo é um aprendiz. O discípulo é o aluno que é receptivo ao ensinamento. É uma fase inicial, a fase do encantamento, do entusiasmo. Mas o apóstolo não, o apóstolo é um mensageiro. Assume responsabilidade diante do seu mestre. Existem algumas tradições que dizem que o termo apóstolo e discípulo deve-se apenas a uma diferença de região. O discípulo seria o termo usado na tradição ocidental e apóstolo seria o termo usado na tradição oriental. Essa informação existe, mas nós preferimos ficar com a diferença conceitual de que o apóstolo é o discípulo que foi mais além. Essa é inclusive uma informação que Emmanuel nos traz no livro Fonte Viva. Ele não deixa dúvidas de que essa é a consideração correta a fazer. Nos capítulos 57 e 58 do livro Fonte Viva, Emmanuel vai nos falar de discípulo e de apóstolo. Vejamos, sobre discípulo, o que Emmanuel nos fala? Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes. Emmanuel equipara discípulo ao estudante. Estudantes que se classificam no discipulado de Jesus
com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o mestre estivesse circunscrita às palavras. E continua Emmanuel: aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o mestre, não seguem o Senhor, confiando-se no endurecimento, na fuga ou transferindo responsabilidades. Muitas pessoas não passam desse encantamento. Quando é preciso ir além, dar o próximo passo, fogem, transferem ou se endurecem por orgulho, por preguiça. Essa é uma descrição que Emmanuel faz no livro Fonte Viva, sobre discípulos e sobre apóstolos. Olha só o que Emmanuel nos fala. O apóstolo é o educador por excelência. Educador. Emmanuel equipara discípulo ao estudante e equipara o apóstolo ao educador. Educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. Ou seja, já não é aquele que tem preocupação apenas com o convencimento pessoal. Ele já tem o olhar no serviço. Ele já tem o olhar no que eu vou fazer com isso. O dai de graça o que de graça receberes. Né? Jesus não deixa dúvidas de que a nossa elevação passa pelo serviço. Há uma passagem, inclusive, que eu gosto muito, que ele diz assim: quem dentre vós quiser ser o maior, que seja servidor de todos. Quem dentre vós quiser ser o maior, que seja servidor de todos. Como ele, servidor de todos. Né? O maior exemplo de serviço. Então, é assim que Emmanuel nos traz a ideia de apóstolo. É aquele que leva aos discípulos a possibilidade de transformação e iluminação. Mais adiante ele fala assim: apóstolos são instituições vivas do exemplo revelador, oferecendo de si mesmos a essência daquilo que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Que coisa maravilhosa! A claridade que acendem ao redor dos outros, sofrendo e crescendo sem descanso, com as cruzes da incompreensão e da dor. Apóstolo é diferente. Apóstolo é aquele que sai do senso comum, é aquele que vai adiante. E aí ele tem que suportar, ele tem que estar preparado. Como Jesus diz a Pedro: Pedro, te levarei a lugares onde não queiras ir. Porque ele sabe que todo aquele que se diferencia sofre uma reação natural da massa, do senso comum. Nós já estudamos aqui em encontros anteriores, várias pessoas já falaram sobre isso aqui, na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, no trabalho da benfeitora Joana de Ângeles, na abordagem dos livros da série psicológica. Toda vez que um indivíduo se diferencia, se torna diferente, ele sofre uma reação da massa, porque é da mente inferior ainda perseguir e agredir aquilo que desconhece. Por defesa, por ignorância, agredir aquilo que desconhece. Joana nos dá uma explicação belíssima nas várias obras. Pietro Baldi, professor Pietro Baldi, nos diz, nos orienta na sua obra, Evangelho e Evolução, A Grande Batalha, são livros de Pietro Baldi, em que ele fala assim: todo aquele que fizer o caminho de evolução tem que estar preparado para essa reação da massa. Todo aquele que se diferencia, há uma tendência natural de ser puxado. Né? Não é assim que acontece conosco? Quando a gente começa
a mudar os hábitos, começa a mudar comportamentos e visões. A própria família começa a demonstrar uma reação, né? Muitas pessoas são chamadas de fanáticos, né? Ah, você só quer saber disso agora. E há uma reação natural dentro da própria família. Quando, na verdade, o que está acontecendo é um despertar maravilhoso, uma percepção de vida diferente. Emmanuel, numa das orações que ele dita para Chico psicografar, ele diz assim: quando os brinquedos e as ilusões da memória já não te satisfazem, é a vida te convidando para horizontes mais vastos. É assim. É assim que aconteceu com os apóstolos. É assim que vai acontecer com cada um de nós. Porque não há outro caminho. O caminho é de decidir fazer o movimento de ascensão. No momento em que qualquer um de nós fizer o movimento de ascensão, é automático, vai haver uma reação, que é, na explicação psicológica, é a reação de agredir o desconhecido, agredir o que se desconhece. Né? E os apóstolos passaram pelos martírios. Com exceção de João Evangelista, foi o único que não sofreu martírio, desencarnou velhinho, e a última obra que ele nos legou, que é o último livro do Novo Testamento, o livro Apocalipse, ele já escreve, já exilado, já na ilha de Patmos, né? Depois que ele é escorraçado de Éfeso. É o único que não sofre a crueldade, a morte cruel, né? Todos eles, com exceção de João, foram crucificados, apedrejados, decapitados. Bartolomeu, o Natanael, tem a morte mais cruel, esfolado, vivo, que contam as tradições, era um costume comum entre os egípcios. Imaginem o grau de crueldade da época. Ser esfolado vivo era uma prática comum naquela época. E Natanael passa por isso. Inclusive conta a história de que 2 dias, como ele não morria, ele é esfolado, e como ele não morria, foi decapitado. Então, todas as pessoas, em diferentes graus de reação, vai passar por isso. Um movimento evolutivo significa sair dessa mente comum, desse comportamento comum. Como diz o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós compreendermos que existem coisas edificantes ao nosso alcance, quando renunciarmos às nossas ocupações fúteis para nos dedicarmos a essa tarefa edificadora que vai nos transportar para níveis de existência sem dor, sem sofrimento, ou com menos dor, menos sofrimento. No momento que fizermos esse movimento, nós vamos ter que enfrentar as nossas cruzes de incompreensão e de dor, como fala Emmanuel. E ainda dentro desse mesmo livro, o livro Fonte Viva, lá na frente, no capítulo 116, Emmanuel fecha essa ideia. E ele começa com um destaque do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, quando Jesus diz assim: portanto, ide e ensinai. Educadores, por excelência, ide e ensinai. E Emmanuel descreve assim: o Cristo poderia haver mandado a lição por emissários fiéis. Podia ficar de lá, mandando mensagens, né? WhatsApp, postando no Instagram, né? No Twitter, no Twitch, coordenando a distância. Mas ele não fez isso. Né? Ele poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. E esse brilhantemente merece aspas, porque muitas vezes nós nos encantamos aqui com a forma, discursos brilhantes,
mas que escondem um conteúdo frágil, para não dizer podre, muitas vezes. Jesus prefere, contudo, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver rumo à perfeição. Então, na palavra do Cristo, ide e ensinai quer dizer ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Por isso que ele veio, porque a educação se faz pelo exemplo. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que é muito expressiva. Ela diz assim: as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. As palavras comovem, mas os exemplos arrastam. É pelo exemplo que a gente pode educar professores, professoras, pais, mães. Não se educa pela palavra. A palavra comove, mas quem arrasta é o exemplo. Então, os apóstolos são esses discípulos que foram além. Há inclusive uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, em que ele fala de tarefas, de missões específicas, mas não se refere a apóstolos, se refere a discípulos. Então Lucas diz assim, ele é o único que cita esses 70 discípulos, ou 72 discípulos, que cumpriram uma missão designada diretamente pelo próprio Jesus. Então, segundo Lucas, Jesus os designou e enviou aos pares, em duplas, para missões específicas, que era visitar as cidades aonde Jesus iria em seguida, para que eles fizessem o trabalho de divulgação inicial, digamos assim. E o texto é longo. Alguns trechos só destacados aqui. Jesus diz assim para eles: ide, eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Portanto, não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. Não leve nada. E nem cumprimente ninguém no caminho. Segue. Foco no trabalho. Segue e faz só o que eu estou determinando. Curai os enfermos que nela houver. Todas as cidades, todos os lugarejos onde eles estiverem, que eles curassem os enfermos. E dizei, está próximo a vós o reino de Deus. Então eles fazem esse trabalho. E quando voltam, Lucas relata o seguinte: quando voltam os 70 cheios de alegria e dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. E aí Jesus trata de organizar as ideias e diz assim: eu vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada de modo algum vos faria mal. Ou seja, o trabalho deles não era um trabalho autônomo, era um trabalho protegido, conduzido, orientado. A espiritualidade estava acompanhando. Era um trabalho necessário de fazer e que não podia haver falha, por isso foi um trabalho orientado, conduzido. Então, Lucas se refere a eles como os 70 discípulos, e não 70 profetas, 70 discípulos, né? E no fim, Lucas fecha a mensagem dizendo assim: não vos regozijeis em que os espíritos se vos submetem. Antes, regozijai-vos em que os vossos nomes estão escritos no céu. Ou seja, guardai apenas o vosso mérito. Não caiam por orgulho, por vaidade, porque fostes instrumentos de um trabalho conduzido pela espiritualidade superior. Isso vale para nós. Quando muitas vezes nos envaidecemos do que fazemos, tenhamos humildade de reconhecer isso que Jesus diz aos 70 discípulos, nesse relato do Evangelho de Lucas. Somos apenas instrumentos. Né? Francisco de Assis fala: fazei-me. Ele não pede mais que isso. Francisco de Assis pede na sua oração: Senhor, fazei de mim um instrumento. Já é muita coisa.
Então, gente, de discípulo a apóstolo, há um salto. O apóstolo, repito, é o discípulo que foi além. Então, imbuídos do ideal de servir, os discípulos se transformam em apóstolos e fiéis continuadores da tarefa do Cristo. Em linhas gerais é isso. A missão dos apóstolos é dar continuidade à tarefa que o Cristo iniciou. A eles, aos apóstolos, coube a tarefa de espalhar as claridades da Boa Nova por toda parte. Aos apóstolos edificadores do cristianismo, numa época profundamente adversa, tão cruel, tão bruta, nós devemos a implantação da mensagem evangélica sobre a face da terra. Então, para se tornar apóstolo, o discípulo ele tem que passar por 3 estágios. Primeiro, ele tem que, em se encantando com a mensagem, aceitar o convite. Vem, segue-me. Primeiro estágio. Segundo, ele tem que estudar o corpo doutrinário, ele tem que estudar a mensagem, ele tem que conhecer, ele tem que se instruir. Para educar, tem que se instruir. Segundo estágio. Terceiro, ele tem que aceitar a missão, ele tem que se comprometer. Esse é o apóstolo. E vale a pena destacar alguns casos de convites que foram recusados. Por exemplo, o jovem rico que procura Jesus e pergunta: Senhor, o que devo fazer para ganhar o reino dos céus? E Jesus responde: conheces a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, não matarás, não roubarás. Em suma, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E o jovem rico responde: mas Senhor, essa lei eu conheço e eu tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus fala: mas há uma coisa que tu ainda não fazes. Vai, vende tudo que tens e vem e me segue. Ele era muito rico. Não tinha ainda a maturidade para atender a esse chamado. E Amélia Rodrigues nos conta, numa obra psicografada por Divaldo Franco, se referindo a esse episódio, ela fala que o jovem rico, ele tinha alguns hobbies. Um deles era a corrida de bigas. E ele tinha comprado 2 cavalos caríssimos para participar da próxima corrida de biga que estava próxima. Que está bem próxima. E ele tinha designado escravos para cuidar dos cavalos. E ele diz assim: Jesus, eu tenho uma corrida de bigas e eu vou correr. Eu tenho certeza que eu vou ganhar. E depois que eu ganhar, que eu satisfizer essa minha vontade, eu vou receber meu troféu e aí eu volto. Eu te procuro e eu vou te seguir. Jesus olha para ele profundamente e diz: o teu momento é agora. Vem e me segue. E ele não aceitou. E Amélia Rodrigues conta que na corrida de bigas há um acidente, ele é arremessado da biga, bate a cabeça na muralha e desencarna. Existem outros relatos, por exemplo, o homem que caminhava para o funeral do pai, se encanta com o mestre e o mestre convida: vem e me segue. E ele fala: deixa pelo menos eu enterrar meu pai antes. E Jesus diz para ele: deixa os mortos enterrar seus mortos. Pode parecer insensibilidade do Cristo, mas a gente sabe que naquela época a tradição judaica só dava direito a receber herança àquele herdeiro que participasse de todas as solenidades fúnebres. Então, na verdade, ele não estava com o sentimento de enterrar o pai, não. Ele estava querendo cumprir a formalidade que lhe daria o direito ao tesouro da herança. Que era o contrário do que o Jesus estava oferecendo para ele. Vai, vende tudo que tens e me segue, eu te darei um tesouro no céu. Ele não estava preparado e recusa o convite. E há um caso emblemático do nosso querido Emmanuel, nosso querido benfeitor Emmanuel, que nos conta, num dos romances, há 2000 anos, que ele teve um encontro com Jesus. A sua esposa Lívia, já convertida, convicta, cristã convicta, morre na arena, jogada aos leões, com plena convicção da mensagem do Cristo. E ele fica totalmente
atordoado com aquilo. A esposa, a amada, se converte e ele não conseguia se convencer com a mesma convicção. E no único encontro que ele tem com Jesus, Jesus o convida. Ele era senador do império, não estava preparado para fazer aquela renúncia. E Jesus disse para ele, vem agora ou só daqui a 2000 anos. E ele não foi. Ele não aceitou o convite naquele momento. Né? Finalizo a minha mensagem falando dos apóstolos, por equiparação, que recebem missões, mas que são anônimos. Nós estamos falando especificamente dos 12. E que não são apenas 12. 12 naquele momento do convite do Cristo. Mas existem muitos outros que são equiparados a apóstolo. Por exemplo, em muitos relatos, Estevão é equiparado a apóstolo pela grandeza do trabalho que realizou. O próprio Lucas não estava lá entre os 12. O Marcos não estava entre os 12. Mas é evangelista e se equipara na grandeza da sua missão a um apóstolo. Paulo não estava entre os 12, recebeu o chamado depois e assim por diante. Né? Então Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fazendo essa viagem, né, de consideração, num dos capítulos, ele fala assim, grandes vultos de sabedoria e bondade apareceram no século VI, nos trazendo uma grande mensagem. Dentre eles, os beneditinos, espíritos heróicos e missionários, né, que ficam assim, praticamente no anonimato, né, não obstante terem realizado grandes missões. Está no livro A Caminho da Luz. E o próprio Emmanuel, num outro livro, que Chico Xavier psicografa, o livro Justiça Divina, ele fala também de anonimato de uma forma maravilhosa. Ele diz assim, diante da lei, todas as tarefas do bem são missões de caráter divino. Deus é também o grande anônimo. Deus é também o grande anônimo. Quantos de nós ignoramos Deus? E Ele é tudo. Ele faz tudo. Então, para muitos de nós, Deus é anônimo. Né? Encerro a minha mensagem com um trecho do Evangelho de João, no capítulo 15, porque o nosso destino é a evolução, o nosso destino é a perfeição. E é preciso que nós nos conscientizemos disso e tomemos logo a decisão de fazer esse compromisso, selar esse compromisso com Cristo, para que possamos ser tratados assim, como João relata no capítulo 15. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos chamo amigos, eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai, eu compartilhei convosco. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Então, finalizando, aceitar a missão é dar fruto. Os apóstolos aceitaram uma missão grandiosa e deram fruto, e fruto que permaneceu. Essa é a mensagem que eu uso para finalizar o nosso contato de hoje, pedindo a Jesus que nos fortaleça, nos ajude a perceber esse caminho, essa possibilidade, perceber esses resultados que iremos auferir, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo,
receberemos o cêntuplo do que tivermos imaginado. Então, que nós possamos assumir compromisso com Cristo. Essa é a missão que eu desejo a todos nós. O mais rápido possível, assumamos compromisso com Cristo para o nosso próprio bem. Que Jesus nos ilumine, nos fortaleça, nos inspire e nos ajude nesse processo de iluminação. Muita paz a todos.